Salve, salve! Muito bem, continuando aqui o nosso projeto de criação do nosso Clorocine, o nosso site de cadastro de filmes. No outro vídeo, que está disponível aí o link na descrição deste vídeo, a gente fez então o layout dessa primeira página utilizando HTML e o framework Materialize. Nesse vídeo então a gente vai fazer o design dessa segunda página aqui, que é a página de cadastro de filmes, onde a gente vai ter um card com os campos de um formulário para realizar o cadastro. Então vamos lá, bora para o código. Então nessa mesma pasta onde a gente fez a nossa primeira página, que é a galeria, eu vou criar uma nova página que vai ser o nosso cadastrar. Vou salvar como cadastrar.php. E nós vamos, apesar de ser um arquivo PHP, nesse primeiro momento ele vai ter apenas código HTML. O que a gente vai ter aqui no início da página é bem parecido com o que a gente tem no início da outra página, né? Então ele tem também esse cabeçalho aqui, né? A diferença é que ele não vai ter as tabs e esse outro item que vai ser marcado como ativo, né? O cadastrar que vai estar marcado como ativo. O resto é igual. Inclusive, as tags aqui do head, né? Onde a gente fez a importação do framework, também vai ser igual. Então, nesse primeiro momento, eu vou copiar esse cabeçalho desse primeiro arquivo, todo o head, o body aqui, todo o menu de navegação, e aqui começa o conteúdo da minha página, né? Então daqui para cima é o cabeçalho, para baixo é o conteúdo da página. Eu vou copiar todo esse código e já vou ver como é que ele está funcionando nessa minha nova página. Então vou acessar aqui localhost 8000, cadastrar.php. Obviamente, né, o servidor está rodando, né, na porta 8000 aqui no localhost. Eu rodei o comando php para subir o servidor. Então esse começo a gente já tem, né, igualzinho da outra página. Agora a gente vai fazer a parte de baixo, que é a parte onde aparece então o formulário para fazer o cadastro do filme. Esse formulário aqui. Esse formulário aqui, para ele ter esse fundo branco, né, ele vai um card, nada mais é do que um card sem imagem, né? Então ele é um card vazio que vai ter duas partes. Ele vai ter um conteúdo, que vai ser um formulário HTML, e vai ter a parte de ações, que são os botões que realizam a ação desse card. Então, no nosso código fazer isso. Então, aqui no cadastrar, eu vou começar aqui o meu conteúdo, colocando uma div com a classe row, porque o meu card ele não vai ocupar o tamanho todo, né, da página, né? Ele vai ocupar só uma parte, vai ficar ali centralizado. E aí eu vou colocar uma div col, né, que é onde vai estar exatamente o meu elemento, e ele vai ocupar metade, né? Então, se o framework ele separa a nossa página em 12 colunas, ele aparentemente aqui ocupa metade da página, então ele ocupa 6 colunas, ficando 3 colunas para a esquerda e 3 colunas para a direita. Então vamos fazer isso. Então ele vai ter um size de 6, né, no tamanho small, ele vai ficar com 6. E o conteúdo aqui vai ser um card, né? Então a gente tem aqui o mzcard basic. O que mais que a gente tem de card? Card com imagem, card com painel. Vamos no basic, depois a gente pode alterar ele, né? Então aqui um card básico. Vamos ver como é que fica esse card básico que foi carregado aqui como exemplo. Então tá aí, o card básico, ele tem uma cor de fundo e ele tem já a parte de ações, né? 2 links aqui de ações. Então é bem o que a gente quer. Só que a gente não quer essa cor, né, de fundo, então a gente vai tirar essa cor de fundo do card, atualizar. Ele está ocupando metade da página, né? Quando a gente colocar o conteúdo, ele vai ficar do tamanho correto. Ele está ocupando metade da página, só que ele não está centralizado, né? Lembra que aqui no nosso protótipo, ele tem metade da página, então 6, né? O tamanho dele é 6. Então ficam 3 colunas para cá e 3 colunas para cá. Então a gente precisa dar um deslocamento dele de 3 colunas. Então para isso a gente vai usar aqui também um offset, que não tem na sugestão, offset de 3. Vamos ver se isso resolve o nosso problema. Não resolve o nosso problema. Então vamos ter aqui na documentação ver o offset. M3. M3. Faltou um M aqui. Ou S. Vamos ver com S. Atualizar. Pronto. Então agora ele está centralizado aqui o nosso card. Então veja que ele está com uma fonte branca, né? Por isso que a gente não está vendo a fonte aqui. Mas tudo bem, a gente vai acertar aqui agora. Então meu card tem a fonte branca por causa dessa classe. Eu vou retirar aqui.
ele tem uma parte que é o card content, que é a parte principal, o conteúdo dele, e depois tem o card actions, que são as ações, aqueles links que estão lá embaixo. Então o conteúdo dele aqui tem um título que está em branco e tem um parágrafo. Vamos colocar nesse título o que faz esse formulário, que é cadastrar filme. E aí a gente já deve ter um título. Então tá aqui cadastrar filme e depois a gente vai ver com o formulário. Esses botões aqui, pelo layout, é um botão para cancelar e um botão para salvar, né, para confirmar. Então vamos fazer isso. Só que ao invés de usar links, o primeiro eu vou deixar como link, que vai ser o cancelar. Cancelar. Que ele vai voltar para outra página, né? Então a outra página é a galeria. Galeria.php. Então ele vai voltar para outra página, não tem problema. Só que eu vou deixar ele num estilo de botão mesmo, né? Igual está no layout. Então vou adicionar uma class btn nele. E aí esse link ele vai assumir o formato de um botão, tá? Beleza. Agora o outro botão vai ser o botão de enviar o formulário. Então ele vai ser um botão mesmo, porque eu não consigo, não faz sentido enviar um formulário com enviar o formulário com um link. Ou a gente pode já usar o mzbtn default. Pode ser assim. Ele já traz inclusive essa classe aqui, ó, que é o waves, que dá aquele efeito de quando você clica, sai uma ondinha, quer ver só? Isso é uma coisa que eu tinha esquecido, ó. Esse aqui ele tem o efeito waves. Esse aqui não tem, tá? Inclusive já está até voltando. Mas esse aqui não tem. Então vamos colocar esse efeito waves no outro, que é para seguir as diretrizes aí do Material Design à risca, né? Então ele vai ter a classe para fazer um btn e a classe wave. Só que as boas práticas aí da usabilidade diz que em todas as páginas eu tenho que ter um botão de ação principal. Então eu tenho esses dois botões, eles estão com a mesma cor, né? Qual que é a ação principal aqui, sem eu ter que ler? Pela cor eu deveria definir, né, qual que é o botão de ação principal dessa página. Então o botão teria que ter uma cor de destaque e outro teria uma cor com menos destaque. Aqui nessa página, por exemplo, a gente está usando essa cor padrão aqui do Materialize, que é esse vermelho, né? Sendo que a cor do nosso site é púrpura, né? É púrpura porque é o nome em inglês, mas é só roxo mesmo. Então a gente já deveria ter mudado essa cor aqui. A gente vai fazer isso depois, é só adicionar a classe lá. Porque aqui é a ação principal dessa página, né? É você favoritar os filmes que você quer assistir depois. E aí na página de cadastrar a ação principal, então vai ser o confirmar. Então vamos fazer isso. Vou colocar esse texto aqui. Pode ser ok, ou confirmar, ou cadastrar. Um texto que faça sentido. E a cor dele vai ser púrpura. Purple Rain. Então agora a gente tem esse botão no destaque. Só que essa cor aqui está conflitante. Então eu quero que ele seja cinza. Então vou colocar aqui a classe cinza. Porque ali não é a ação principal. Se o cara entrou para cadastrar, né, cancelar é uma ação de fuga, né? É um retorno aqui, sendo que a ação principal é confirmar. Então agora está mais coerente com o nosso layout. Agora então falta fazer o formulário, né? Colocar os elementos aqui das caixas de texto. Na documentação do Materialize, se você buscar por form, acho que nem precisa buscar por form porque ele tem um item aqui específico de forms. Então tem todos esses componentes, ó, checkbox, chips, speakers e text inputs, que é basicamente o que a gente vai utilizar. E aqui ele já tem, né, o exemplo dos inputs, explicando como é que utiliza. Então vamos pegar aqui um primeiro input. Vamos colocar. Então a gente vai copiar toda essa tag com a div row, que é para que o input ocupe o tamanho específico da página, para ele não ficar... Se bem que não, né? Esse nosso primeiro campo aqui, ele já ocupa 100%, né? Talvez nesses dois, ou especificamente no nota, né, que é um número pequeno, a gente tenha que reduzir o tamanho da caixa de texto para não ficar uma caixa gigante para preencher só com um número. Então vamos tentar colocar só o input e o label. Vamos ver se ele vai ficar com a formatação correta. Se eu usar só o input e o label, sem a definição das linhas. Vamos ver. Aí é fazer ao vivo para ver que dá errado.
ficou bom. Eu peguei logo um exemplo que era um desabilitado, mas ele já ficou bom. Então vamos seguir para os inputs que tem o tamanho de 100%, a gente vai seguir esse modelo aqui. Então vamos lá. O input, aqui tem a classe disable, então por isso que eu não consegui digitar. Tem um valor padrão, eu não quero um valor padrão, eu quero que fique em branco. Tá? ID, então vamos colocar aqui o ID. Esse daqui vai ser o campo do título do filme, então o ID dele vai ser título. Aqui também título. Do tipo texto. Ele coloca aqui a classe validate, porque se por acaso ele colocar alguma coisa errada nessa caixa de texto, já vai sinalizar como errado, né? E aqui o texto que vai aparecer no label vai ser título do filme. A pessoa saber o que vai escrever. Então como é que fica? Fica assim, ó. Título do filme aqui no label. Se bem que eu não gostei desse input não, porque eu não gostei. Porque o título, o label ficou embaixo, né? Não era bem o que eu queria. Vamos fazer pelo menos a div, essa div input field, pelo menos essa, que vai agrupar melhor o meu input. Então a gente vai colocar isso aqui dentro de um input field, barra div. Vamos ver se agora melhorou. Ficou um pouco estranho, né? O label está lá dentro, ele errou o tamanho, então não vai ter como fugir. Vamos ter que encher o nosso elemento de div. Div.row. Tentei simplificar, mas a vida ela não é simples. A lição de hoje é essa. A vida não é simples. Agora sim, ó, temos aqui o título como placeholder, né? Então ele fica aqui antes de você digitar. Depois que você digita, o título sobe. Maravilha, vamos fazer o teste. Veja que aqui ele ficou verdinho, né? Porque atendeu aos requisitos, né? Aquela classe validate que faz isso, né? Então, ele atende aos requisitos desse input. Mas quais são os requisitos? Eu não defini, né? Então, basicamente qualquer coisa aqui vai servir. Se eu colocar, por exemplo, que esse campo ele é um campo obrigatório, usar aqui o require do HTML5, vou atualizar aqui a página. Se eu não preencher, tentar enviar, aqui eu não fiz um formulário, né, para tentar enviar. Mas se eu não preencher e tentar enviar, ele vai marcar como vermelho. Essa linha que está embaixo verde vai ficar vermelha. A gente vai ver o exemplo com outras caixas de texto e depois quando confirmar a gente vai ter um teste disso funcionando. Vamos partir para os outros campos. A gente precisa de um text area. Vou pegar ele daqui, né? Então tem aqui o text area. Esse é o código para o text area. Dessa vez eu vou pegar tudo, né? Que é para não me arrepender igual da outra vez. Então, dentro aqui é um campo. Aqui é um outro campo. Ctrl Shift I para formatar ou Ctrl Shift F, depende do sistema operacional. Então já formata aqui os campos. Eu vou dar uma separada neles para a gente entender. Ó. Então aqui é o campo do input e aqui é o text area. Então ele vai ocupar o tamanho completo. O ID aqui eu vou usar, vai ser a sinopse, né, do filme, sinopse. E a classe é essa e o título aqui vai ser sinopse. Acho que é isso. Vamos atualizar. Tá aí, ó. Parece um campo de texto, só que ele permite múltiplas linhas, né? Diferente desse campo de texto que é normal, que é só uma linha, né? A sinopse ela pode ocupar mais de uma linha. Então, o que a gente tem na nossa definição aqui de protótipo? Título, a sinopse, uma nota e o arquivo da capa, para a gente terminar. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer a nota, né? A nota vai ser um input. Então, aqui vamos colocar esse input, a nota. O nosso HTML, inevitavelmente, ele vai ficando um pouco grande, né? E aí, talvez seja interessante a gente usar comentários aqui para entender, né? Já que os elementos estão em blocos grandes, entender que aqui é o input do título, né? São práticas aí, porque agora a gente está fazendo, a gente já está um pouco localizado em onde é que estão essas coisas, né? Agora, depois daqui a um tempo, quando a gente voltar para esse código, pode ser que as coisas fiquem bastante confusas. Então, usar esses comentários HTML pode prevenir aí problemas depois na manutenção, né?
Então aqui vai ser o input da sinopse, vai ajudar a gente a entender um pouco do que está acontecendo dentro desse HTML. Aqui vai ser o input nota. Bom, o input nota, ele não vai ocupar as 12 colunas, né? Então ele vai ocupar menos 4 colunas, isso aqui é bem pequeno, que é só um número, né? O ID aqui eu vou mudar para nota. Aqui o texto que vai em cima é nota. Vai ser validate, vai ser required. O tipo ele vai ser number, né? Então ele vai aceitar apenas números. Dessa forma, se aqui na nota a gente colocar, ele não permite nem digitar texto, tá? Estou digitando letras aqui e não está indo. Ele só vai aceitar números. Se a nota for 2.656, ele vai marcar como vermelho aqui, né? Então ele está aceitando só números inteiros, né? A mensagem aí é insira um valor válido, né? Então os mais próximos são 2 e 3, então não pode escolher 2.5. E se você for navegando aqui, também está indo só de números inteiros, né? Então sempre somando 1, inclusive aceitando notas negativas, né? Então vamos montar a regra aqui para esse campo de nota para ele aceitar números decimais. Para isso a gente muda o step. O step é o passo, né? Que aquele input vai ficar dando conforme você coloca para cima e para baixo. Por padrão, o step é 1, né? Então colocou para cima, ele soma 1, para baixo ele subtrai 1. Como eu quero números decimais, se eu quisesse de meio em meio, eu poderia colocar esse step como 0.5. Aí, conforme eu vou subindo aqui, ele vai subindo de meio em meio, tá? E aí ele aceita números decimais. Como as minhas notas, elas são mais quebradas, né? A gente vai colocar aqui 0.1, tá? Então aí ele vai aceitar, por exemplo, 5,6. 5.6. Aí eu não atualizei. 5,6. Ele aceita 5,6. Porém, ele está aceitando, por exemplo, notas negativas, né? Que não deveria aceitar. Ele está aceitando notas maior que 10 também. 10 aceita, 11 aceita. Então a gente pode colocar o mínimo e o máximo também aqui no próprio HTML, né? Então ao invés de ter que ficar fazendo isso com JavaScript, agora a gente pode fazer tudo com HTML. O mínimo aqui é 0 e o máximo é 10. Máximo igual a 10. E aí essa classe validate do materialize já vai se atentar a todas essas regras que a gente está colocando. Se alguma coisa fugir dessas regras, ele já vai sinalizar como errado. Então vou atualizar aqui, colocar um número negativo, e já nem deixa, né? No mínimo e máximo ele não deixa você navegar para o número negativo, e maior que 10 também ele não deixa você navegar para maior que 10. Mas a pessoa ainda pode vir aqui e digitar menos 10, ele marca como inválido. 11 também marca como inválido. Então ele só vai aceitar valores nessa faixa. Obviamente que a gente está fazendo isso daqui no lado do cliente, né? Então HTML é interpretado pelo navegador. Se você vai depois receber esses dados no servidor, precisa validar, né? Porque o usuário pode ir lá mudar o código-fonte para permitir enviar valores negativos e você vai estar recebendo valores negativos. Então essa regra que a gente está fazendo aqui não é uma regra inviolável, né? É mais uma questão de usabilidade aqui para o usuário, antes de enviar para o servidor, já saber que o valor está errado. Então você não precisa fazer o envio para chegar no servidor e falar, está errado. Mas antes de você submeter o formulário, ele já sabe, né? Então evita um acesso à rede. É só para isso mesmo. Agora, quando você recebe os dados no servidor, você tem que verificar se não houve alguma mudança lá. Então, agora para terminar o nosso formulário, a gente precisa de um campo de file, né? Então, file input button. Então, é esse tipo de botão aqui que vai criar um formulário, ou criar um botão para a gente submeter a nossa capa do filme. Então, eu vou copiar aqui e vou fazer esse comentário para seguir o padrão, que vai ser o nosso input da capa do filme. Tem isso aqui não. Copiou, formatou. Beleza. Vamos ver como é que tá, para ver o que a gente precisa mudar então. Ctrl R, então tá aqui, ó, File, e ele abre a capa para a gente, abre uma janela para a gente selecionar o arquivo que a gente vai mandar.
esse verde aqui não tem nada a ver com a história, né? Então vamos fazer com que esse verde seja diferente e file também não tem nada a ver com a história. Então vamos traduzir aqui para capa. E a cor desse botão vai ser um púrpura. Bem light. Aqui não vai ter, né? Vamos ver as cores. Bem light. Do tipo 5, 4. Talvez 4. Vamos ver como ficou. Nossa, quase não dá pra ver. Mas vamos colocar um texto preto, né? Text. Black. Ops. Black text. Ficou bem exótico. Talvez seja melhor escurecer um pouco. 3. Parece que está desabilitado, né? 2. Melhorou. Talvez esteja bom. Então é isso, né? A gente está com o nosso formulário pronto. Nosso formulário de cadastro de filmes. Tem algumas coisas para melhorar no CSS, que é a questão dos marcadores do que já está selecionado aqui, né? Do item ativo. A gente vai dar um contraste maior, né? O fundo está branco, a gente tem um card branco. Ainda não está legal. Inclusive aqui, né? A gente tem os cards brancos, mas o card não está destacado porque o fundo também está branco. Então a gente vai melhorar esse CSS, vai colocar uma imagem aqui do fundo. Vamos fazer uns ajustes aqui que são importantes, né? Nesses elementos que a gente recebeu do Framework Materialize, né? Então a gente vai aprender também agora como faz essa personalização dos elementos que a gente utilizou. No próximo vídeo a gente vai mexer um pouco no CSS para deixar essas duas páginas que a gente tem até o momento, que já é o início da nossa aplicação, mais parecida com aquilo que a gente planejou, tá? Então é isso aí, até o próximo vídeo.